Bom dia, que Jesus te abençoe grandiosamente. Segunda-feira, dia 13 de junho, mais um início de semana de trabalho. Nós estamos aqui chegando até você através dessa programação abençoada para falar das coisas de Deus ao seu coração. Programa de hoje, programa abençoado, nós vamos estar trazendo até você uma palavra, uma ministração da última quarta-feira à tarde, corrente do Abre Caminho, toda quarta-feira à tarde, às 14 horas, da mesma maneira que sexta-feira às 20 horas, nós estamos vivendo a fé da corrente do Abre Caminho. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre o versículo dessa corrente, por que essa corrente se chama assim, qual a nossa fé, qual o nosso propósito, vamos estar falando a respeito disso. E no programa, num determinado momento, vai acompanhar um resumo da mensagem que foi ministrada na quarta passada. Nesta corrente foi abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de lembrar a todos que você pode preparar um copo com água aí, colocar próximo ao televisor, porque no finalzinho do programa a gente vai estar orando em seu favor, vamos estar apresentando sua vida diante de Deus. Mais um lembrete é que de segunda a sexta-feira a igreja está aberta de 8 da manhã até o meio-dia, das 13 horas até as 17h30, se você precisa de uma oração, de uma orientação. Pastor, eu me sinto meio perdido. Pastor, eu estou com dúvida a respeito de coisas que eu tenho para fazer, eu não sei mais como agir diante dos problemas que eu enfrento. Venha até a igreja. O pastor que estiver aqui vai te orientar segundo a palavra de Deus. Veja bem, o pastor não vai tentar falar algo que lhe agrade, mas vai te orientar segundo a palavra de Deus, porque quando nós somos orientados segundo a palavra de Deus, nós somos orientados para a bênção. Guarda isso aqui que eu te falei, depois eu vou te lembrar a respeito, tá bom? Olha só, você vai acompanhar aí agora a chamada, que fala desta corrente do Abre Caminho. Preste bastante atenção, que você vai entender bem qual a fé que nós estamos vivendo. Inúmeras pessoas não conseguem avançar na sua vida e sentem como se algo as prendesse. Seus caminhos estão trancados e, em diversas áreas de sua vida, sentem-se infelizes. Se você se encontra em uma situação semelhante a esta, participe da Corrente do Abre Caminho. Serão 5 semanas de fé, nas quais estaremos realizando 5 orações por 5 áreas diferentes que envolvem sua vida. Pela saúde, área sentimental, contra os vícios, contra os males que agem na família e pela área emocional e espiritual da sua vida. Através da fé, o que estava prendendo a sua vitória cairá por terra e os caminhos que estavam trancados se abrirão. Subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela, e o seu rei irá diante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Miqueias, capítulo 2, versículo 13. Segundo o que diz a palavra de Deus, o Senhor, aquele que abre caminho, irá diante do seu povo, que entrará e sairá pela porta. Diante disso, num ato profético, estaremos nestas 5 semanas da corrente, passando pela porta, representando os caminhos que serão abertos pelo Senhor. Corrente forte do Abre Caminho, na Igreja Luz do Mundo. Graças a Deus. Está escrito na palavra de Deus: subirá diante do povo aquele que abre caminho. Esse que abre caminho é o Senhor. Romperão, entrarão pelas portas, sairão por elas. Por isso que nós estamos passando também pela porta. Simbolicamente, nós temos uma porta que nós colocamos, uma porta grande, nós colocamos no corredor da igreja. Nós passamos por essa porta orando, clamando, simbolicamente, mas aquele que vai adiante de nós, o que abre caminho, é ele quem vai despedaçar, como também diz a Bíblia, despedaçar as trancas de ferro, os ferrolhos de bronze, aquilo que amarra a sua vida, vai cair por terra
em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, esteja conosco nessa próxima quarta-feira agora, às 14 horas e na próxima sexta, às 20 horas, nessa fé. Vamos ao intervalo. No próximo bloco nós voltamos com o programa Palavra de Fé. Fica aí, tem algo especial para você. Conforto e beleza para a sua casa é com a Jardine Decorações e Estofaria. Estofados novos, estofados sob medida e reforma de estofados. A Jardine tem também divisórias, cortinas, persianas, pisos laminados e condições especiais. Jardine Decorações e Estofaria, desde 1991, embelezando o seu ambiente. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Venha saborear o melhor e mais completo café colonial da cidade. Servimos almoço com buffet completo, com diversos tipos de carnes e saladas. E no sábado, a tradicional feijoada. Atendemos eventos, aniversários e casamentos. Faça já o seu pedido. Panificador e Restaurante Sabor e Cia. Rede de Postos Panda. Abasteça em uma unidade de nossa rede e comprove a qualidade dos nossos combustíveis. Rede de Postos Panda. Em Francisco Beltrão, Candói, Chopinzinho, Marmeleiro, São José do Cedro, Santo Antônio do Sudoeste e Pato Branco. Graças a Deus, vamos dando sequência ao programa Palavra de Fé. Eu quero ler um texto da Bíblia aqui para você e eu quero que você acompanhe aí na tela comigo. Esse texto diz o seguinte: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Está escrito lá em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 6. Nós precisamos guardar no nosso coração, meus irmãos, que diante das adversidades, diante das ameaças, diante dos perigos, nós precisamos ter fé e coragem. Deus falou uma vez para Josué, animando ele, dizendo assim: Josué, seja forte, seja corajoso. Em outras palavras, eu disse para ele: olha, tenha fé, haja com fé, seja determinado, seja corajoso, para que você enfrente os desafios que estão adiante de você. Talvez você está passando problemas na sua vida, enfrentando dificuldades. Eu quero te convocar, quero te instigar a você vir até a igreja, participar desta reunião do Abre Caminho, buscar a Deus conosco, agir a sua fé em Deus. Tenha coragem, se levanta, não fique mais prostrado. Eu tenho certeza que Deus ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar no nome de Jesus. Amém? Acompanhe agora uma palavra abençoada, preste bastante atenção. Tenho certeza que o Senhor ele vai falar ao seu coração, tá certo? Lembra que eu falei lá no início do programa que eu ia te lembrar a respeito de algo? Quando nós buscamos a Deus e nós entendemos a direção que Deus dá para a nossa vida, então nós conseguimos vencer. Preste atenção nessa palavra, ela vai te abençoar. Na sequência, nós vamos ao intervalo. No próximo bloco, a gente volta para orar pela sua vida. Prepare o copo com água. Deuteronômio capítulo 31, o versículo que nós iremos ler é o versículo 8. Agora, antes de eu ler com você esse versículo 8, eu quero só relembrar, preste bem atenção, relembrar o texto dessa corrente. O texto da corrente é o texto de Miqueias, capítulo 2, o versículo 13. E ele diz assim: subirá diante deles o que abre caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e sairão por ela. E o seu rei irá adiante deles. Sim, o Senhor à sua frente. Aquele que abre caminho, Deus, o Senhor. A Bíblia diz que Ele irá adiante do seu povo. Olha só, irá adiante do seu povo. Eles entrarão, romperão, entrarão pelas portas e sairão por elas. Quando fala de abrir caminho, isso nos remete a coisas positivas, nos remete a coisas boas, a bênçãos, a vitórias. Então, não se esqueça desse texto da corrente. Você vai ver que ele é muito parecido com o que nós vamos ler agora. Deuteronômio, capítulo 31, o versículo 8. O Senhor
é quem vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorizes. Em que circunstâncias que foram ditas essas palavras que estão registradas aqui na Bíblia, as quais nós acabamos de ler? Aqui era Moisés falando com Josué. Moisés aqui, pela ordem de Deus, estava passando o cajado para Josué. Deus chamou Moisés e disse para ele assim: Moisés, o seu tempo na terra acabou, o seu tempo está se encerrando. Porém o meu povo ainda não chegou no destino que deveria chegar, na terra prometida. Você vai delegar essa função agora a Josué, porque ele é que vai fazer o povo entrar na terra prometida. Então Moisés aqui, ele está passando o cajado para Josué. E aí ele vai e fala com Josué e diz essas palavras aqui para Josué: o Senhor é quem vai adiante de ti. Veja a semelhança que tem com o texto da corrente. O texto da corrente fala que aquele que abre caminho irá adiante do seu povo. E aqui as palavras de Moisés para Josué: Deus, o Senhor, é quem vai adiante de ti, ele será contigo, ele não te deixará, nem te desamparará. Não temas, não tenha medo, Josué, nem te atemorizes. Isso daqui, essas palavras de Moisés, não são uma promessa e muito menos algum tipo de profecia para Josué. Essas palavras aqui, o Senhor vai adiante de ti, ele vai te guardar, não é promessa e não é nenhum tipo de profecia que Moisés estava falando ou estava dizendo a Josué. Na verdade, aquilo ali que Moisés estava dizendo era apenas um testemunho. Como assim, pastor? Um testemunho. Na verdade, Moisés apenas estava testemunhando a Josué aquilo que Deus já estava fazendo. Vamos acompanhar a Bíblia? Eu quero que você abra agora a sua Bíblia, Êxodo capítulo 13, versículo 21 e versículo 22. O que Moisés disse para Josué era apenas um testemunho. Ele estava passando a missão para Josué, dizendo para ele: olha, o Senhor já me avisou que o meu tempo aqui na terra está findando. Quem vai conduzir o povo é você, Josué, e o Senhor vai adiante de você, Josué. O Senhor vai ir à sua frente. Ele não vai te desamparar, ele não vai te deixar. E é como se ele dissesse para Josué: isso não é uma promessa que eu estou te fazendo, isso não é uma profecia que eu estou te fazendo, isso é um testemunho que eu estou te dando. E a prova de que é um testemunho nós vamos ler aqui agora. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, diz assim, preste bem atenção, olha o que o texto diz: o Senhor ia adiante deles. O que é que Moisés diz para Josué? O Senhor irá adiante de você. Aí nós estamos lendo aqui agora o que acontecia antes. Lembra que eu falei para você que era um testemunho? Um testemunho é quando você fala de um fato, de um acontecido. Quando Moisés testemunhou Josué, ele estava falando de algo que Deus já fazia. E aí, o versículo 21 diz: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Olha o que diz agora o versículo 22: nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Além de Moisés falar para Josué que o Senhor iria diante dele, ele disse: ele nunca vai te deixar. Lembra que a gente leu? E o que é que nós lemos aqui? Deus, ele ia diante do povo. E Deus, ele ia diante do povo para quê? Para que Deus ia diante do povo? Por que Deus ia adiante do povo?
Para quê? Durante o dia, a Bíblia diz que ele ia com uma coluna de nuvem. Ele estava no deserto. Durante a noite, numa coluna de fogo, para que o povo caminhasse tanto de dia quanto de noite. De dia, a coluna de nuvem no deserto, nós podemos entender que era Deus os abençoando e abrandando o calor. Como que acontece num dia que está muito quente? Um dia que a pessoa está trabalhando debaixo do sol, sabe aquele sol de rachar? E de repente entra uma nuvenzinha na frente do sol, abranda na hora, não é assim? Refresca na hora, melhora instantaneamente. Era isso que acontecia com o povo lá no deserto. De noite tinha uma coluna de fogo. O deserto à noite ele é frio, então tem dois motivos a coluna de fogo. Tanto na questão do frio, quanto na questão de alumiar ou iluminar o caminho para que o povo pudesse enxergar e caminhar também de noite. A Bíblia fala sobre isso. E a Bíblia diz que Deus ele sempre ia diante do povo dessas duas maneiras, de dia na nuvem, de noite na coluna de fogo. E Deus nunca os deixou, Deus nunca se apartou deles em todo o momento. Agora tem algo aqui que é interessante. Nós percebemos então que essa coluna de nuvem e essa coluna de fogo, ela servia tanto para guardar quanto para abençoar o povo, para guiar o povo. Agora tem uma observação aqui muito importante que eu e você temos que fazer. O versículo da corrente aqui de Miqueias diz que aquele que abre caminho irá adiante de nós, ou adiante do povo. Moisés falou para Josué que Deus iria adiante dele. E nós estamos lendo aqui em Êxodo que Deus ia adiante do seu povo. Você percebeu a ligação que tem entre todas essas passagens que nós estamos citando aqui? E tem algo aqui que a gente precisa observar, que é muito importante. Muito importante. Em todas elas nós percebemos que Deus ia na frente. Mas Deus só pode ir na frente de quem vai atrás dele. É mentira ou verdade? Deus só pode ir na frente de quem vai atrás dele. Não tem outro sentido. Não tem outro sentido. Se Deus vai na frente, é porque o povo estava indo atrás. Então tem uma coisa interessante aqui. Não era Deus que seguia o povo pelos seus caminhos, para abrir os caminhos do povo, mas era o povo que seguia a Deus, e por seguir a Deus tinha os caminhos abertos. Diga glória a Deus. Você conseguiu entender isso? Se Deus ele vai à minha frente e à sua frente, à frente de Josué, à frente de Israel, é porque nós estamos indo atrás dele, não é assim? Isso aqui é muito interessante, povo de Deus, porque quando nós falamos daquele que abre caminho, e nós queremos ter os nossos caminhos abertos, que eu falei lá no início que isso representa algo que é positivo, bênção, vitória, libertação, cura, milagre. Não é que Deus vai sair correndo atrás de nós para ir atrás dos nossos caminhos. Não, Deus ele vai na nossa frente e nós vamos atrás de Deus. Deus vai na frente e nós vamos seguindo a Deus. Quer ver? Último texto que a gente vai ler. Já vamos encerrar a palavra. Agora eu quero que você volte lá no livro de Deuteronômio, onde você estava antes, porém no capítulo 1. A gente vai ler o versículo 33. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 33. Lembra aqui que a gente leu o último texto agora que falava da coluna de nuvem e de fogo? Olha só. Deuteronômio, capítulo 1, versículo 33. Aqui diz assim. Eu vou ler só esse versículo que é para abreviar, tá? Não vamos ler todo o contexto ali. Então o versículo 33 ele começa dizendo assim: que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havieis de andar, e de dia na nuvem.
Vê que fala de novo da coluna de fogo e fala de novo da coluna de nuvem. E explica aqui por que dessas colunas e por que elas iam à frente do povo. Lembra que essa coluna de fogo e de nuvem era o próprio Deus, à frente do povo. E por que ela ia à frente? Para mostrar ao povo qual o caminho que eles deveriam seguir, em qual caminho que eles tinham que andar. Olha que interessante que é isso. Aquela coluna de nuvem e de fogo não estava lá só para enfeite, ela tinha muitos propósitos. Ela abençoava o povo. Aquele calor infernal do deserto de dia, a coluna de nuvem. O frio de noite, a coluna de fogo. Escuro, mas não tinha um porte de luz lá para clarear. Imagine como que é. Mas tinha a coluna de fogo que alumiava, que iluminava tudo. Então tinha propósito, a coluna de nuvem, de fogo tinha propósito, abençoar o povo, guardar o povo, mas principalmente, e na frente de tudo isso, era guiar o povo pelo caminho que eles tinham que andar. Em outras palavras, Deus não perguntava para o povo por qual caminho eles queriam ir, Ele ia e o povo ia atrás, porque Deus só pode ir à frente daqueles que vão atrás dele. Deus, Ele sabe qual é o melhor caminho para mim e para você. Ele sabe qual é o caminho que nós temos que ir. Então Ele vai à nossa frente. Aquele que abre caminho vai à nossa frente. Mas nós precisamos fazer a escolha de ir atrás dele. Se eu puxar aqui um versículo só para fazer uma comparação e dar mais um exemplo do Novo Testamento, quando Jesus ele diz assim: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Nós nunca vamos ver Deus seguindo o povo, ou Ele falando assim: olha, vejam por onde vocês querem ir, que aí eu vou à frente de vocês. Não, Ele diz assim: olha, eu estou indo, venham atrás de mim. Você quer ser abençoado? Venha atrás de mim. Você quer ser protegido e guardado no deserto? Venha atrás de mim, eu estou indo à frente de vocês. Vocês querem que eu abra os caminhos para vocês? Venham atrás de mim, porque aonde eu for eu vou abrindo caminho. Aonde eu for e se vocês forem comigo, vocês vão sendo abençoados. Diga glória a Deus. Onde estava Deus, onde estava a coluna de nuvem, onde estava a coluna de fogo, ali caía todos os dias o maná. Você está entendendo isso? E todos aqueles que seguiam a coluna de nuvem e seguiam a coluna de fogo, todos os dias tinham a providência da comida de Deus. Se algum doido ali no meio quisesse sair do arraial, do acampamento de Israel, e simplesmente seguir, a coluna de fogo, de nuvem está indo para lá, eu vou para o outro lado. Pode ir, que aí vai. Só que quando amanhecesse, ele ia olhar à volta dele, não ia ter maná que caiu ali para ele comer. Você está entendendo isso? Não ia ter maná. De repente ia dar sede, onde ele estava não ia sair água da rocha. Você entendeu isso? A Bíblia diz que nem a roupa e os calçados dele se gastaram em todos aqueles anos. Então guarda, povo de Deus, uma coisa no seu coração: aquele que abre caminho, ele está indo, ele está marchando. Ele nunca vai deixar o seu povo, ele nunca vai abandonar o seu povo. O que pode acontecer é o seu povo tomar um caminho diferente. E se o seu povo tomar um caminho diferente, perde todo o cuidado, perde toda a proteção, perde toda a provisão, perde todas as bênçãos que teria se mantivesse aonde deve se manter. Então Deus, ele sempre vai adiante de nós. Mas se ele vai, ou para ele ir adiante de nós, nós temos que ir atrás dele. Guarde isso no seu coração. Pastor, eu queria algum tipo de garantia que Deus sempre vai ir adiante de mim. Você não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar. Isso já está garantido. Ele vai adiante de você. Se ele vai adiante de você, é porque você está indo atrás dele. Não dá para ele ir na frente de quem não está indo atrás dele. Não
tem possibilidade. Então, se você seguir o caminho que a coluna de nuvem te mostra, se você seguir o caminho que a coluna de fogo te mostra, você pode ter certeza que aonde você for com Deus, você vai vencendo. Aonde você for com Ele, Ele vai abrindo o caminho. E se tiver o mar na frente, Ele abre o mar. E se tiver o rio na frente, Ele abre o rio. Diga glória a Deus. Não importa o que tem na frente, Ele é o Deus que abre caminho. E se nós vamos após Ele, o que aconteceu depois que Ele abriu o mar? Passa Deus, mar se abre, passa o seu povo, o que acontece depois? Fecha. O povo do Egito não estava debaixo da mesma provisão que o povo de Deus. O mar aberto era só para o povo de Deus, não é para todo mundo. Você entendeu? O mar simplesmente se fechou, a provisão acabou. Guarda isso no seu coração. Então a ideia tônica da mensagem de hoje é essa, que a gente guarde isso no nosso coração. Às vezes nós temos medo e nós lemos alguma palavra na Bíblia que diz que Deus ele vai adiante de nós, e às vezes nós tememos que aquilo não seja de fato verdade. Mas quando Moisés falou para Josué que Deus ia à frente dele, não era nem promessa e nem profecia, era apenas um testemunho. E nós lemos o porquê que era um testemunho, o porquê que era um fato, o porquê que era um acontecido. Deus já ia diante do povo lá atrás. E tem só uma coisa que foi dito a Josué para que ele se lembrasse sempre: nunca se aparte das leis e dos mandamentos do Senhor. A Estilo Motos, há 21 anos no ramo de motocicletas multimarcas, tem várias opções para você, amigo cliente. Faça uma visita ou ligue que vamos até você. Na Porto Alegre, em frente ao Parque Alvorada, fone 35233093. Confira mais novidades no nosso site. Lavacar Vanderlei, lavagem de automóveis, caminhões e máquinas. Na PR 180 em anexo à passarela na entrada de Marmeleiro. Lavacar Vanderlei, aqui o seu carro tem o cuidado que ele merece. Quando oramos, os céus se abrem. Deus, do seu trono de glória, ouve o nosso clamor e se apressa em responder à nossa súplica. Creia no seu coração e junte-se a nós. Vamos orar. Vamos falar com Deus. Senhor, em nome de Jesus nós oramos. Eu coloco diante do Senhor a vida dessas pessoas que oram neste momento. Meu Deus, independente do que ela sofre, independente do que ela vive, da dificuldade, da luta, do problema, independente do tamanho, meu Deus, do problema que ela enfrenta. Este problema não é maior do que o Senhor, essa angústia não é maior do que o seu poder. Então eu te peço, Pai, pela tua infinita misericórdia e graça, nós oramos com fé, restaura, liberta e faz um milagre sobre elas em nome de Jesus. Coloca a tua unção, a tua virtude desta água, para que todos que beberem desta água recebam na sua vida o poder que vem de ti, o poder que vem do Senhor. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Amém? Beba da água, seja abençoado. Nós vamos ficando por aqui com essa programação. Amanhã, 15 para meio-dia, estamos novamente com o programa Palavra de Fé. Lembrando a todos, rapidinho aqui, agora no mês de julho, tá? Mês que vem, nós teremos a festa Sem João com Cristo. Sem João com Cristo, para toda a família. Se você quiser participar, você pode participar conosco. Procure a Secretaria da Igreja Luz do Mundo no telefone que está aqui embaixo ou venha até a igreja para mais informações a respeito, vai ser uma bênção. Deus abençoe vocês e até mais.